Sabe quando a gente fala que o computador lembra de alguma coisa? Já parou para pensar como isso funciona de verdade? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos desvendar o que é a memória principal. E o mais legal, vamos fazer isso do jeito que o livro Computer Science ensina, sabe? Partindo do mais simples, do concreto, até chegar no mais abstrato. Bora lá? Então, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente passa o dia inteiro usando o computador, salvando coisas, abrindo programas, fechando janelas. Mas o que está acontecendo ali nos bastidores? Como é que essa tal de memória realmente funciona? Olha, a resposta pode parecer simples até demais. Porque toda essa complexidade digital, tudo mesmo, desde as fotos das férias até aquele programa super complexo que a gente usa, tudo se resume a uma única coisa: um interruptor. É isso, ligado ou desligado. É daqui, desse ponto de partida super concreto, que a gente vai construir todo o nosso entendimento. Beleza, então vamos dar nome aos bois. Esse interruptor, essa ideia de ligado ou desligado, no mundo da computação tem um nome, é o bit. Pensa nele como se fosse o tijolinho fundamental, a peça de Lego mais básica de todas. Tudo, absolutamente tudo no mundo digital é feito de bits. Exato. Um bit só pode ter dois valores, dois estados. Por isso que a gente pode pensar nele como o átomo do mundo digital. Sério, não tem nada menor, nada mais básico que isso. Qualquer informação que existe num computador, sem nenhuma exceção, é só uma coleção gigantesca, na verdade, desses pequenos átomos digitais. E o mais genial é que é super simples. O estado desligado do nosso interruptor, a gente representa com o número 0. E o estado ligado, a gente representa com o número 1. Pronto, desligado e ligado, 0 e 1. É o famoso sistema binário. E só com esses dois símbolos a gente consegue construir, nossa, universos inteiros de informação. Mas, beleza. Um interruptor sozinho, um bit, não diz muita coisa, né? A verdadeira mágica, o pulo do gato, acontece quando a gente começa a juntar vários desses bits para formar padrões. É aí que essa sopa de zeros e uns começa a fazer sentido, a ter um propósito. Dá uma olhada nisso aqui na tela. À primeira vista parece o quê? Uma bagunça de números, né? Um código maluco, sei lá. Mas e se eu disser que isso aí não é aleatório? Que isso é uma linguagem e que essa sequência está comunicando uma ideia bem clara? Pois é, olha só que incrível. Essa sequência, que inclusive foi tirada direto do livro Computer Science An Overview, está usando um padrão que a gente chama de ASCII. Pensa no ASCII como um dicionário, uma tabela que traduz sequências de números para letras. Cada bloquinho de 8 bits que está aí vira uma letra. E de repente aquele monte de números sem sentido se transforma em Computer Science. É exatamente assim que o computador representa textos, cores, sons, tudo. Ok, então a gente já entendeu que o computador agrupa os bits para criar informação. Mas onde ele guarda tudo isso? E mais importante, como ele guarda de um jeito organizado para não virar uma bagunça? Bom, é aí que entra a nossa estrela do dia, a memória principal. Para facilitar, vamos imaginar que ela é tipo uma estante de livros gigante. Nessa nossa estante imaginária, cada espacinho para um livro seria o que a gente chama de célula de memória. É tipo uma caixinha, um container pequeno e sempre com o mesmo tamanho. E o padrão, geralmente, é que cada uma dessas células guarde um grupinho de 8 bits. E esse grupo de 8 bits tem um nome famoso, é um byte. E essa citação do livro é fundamental para a gente entender a organização. A memória não é um depósito onde as coisas são jogadas de qualquer jeito, não. Pelo contrário, ela é super organizada. Imagina uma rua bem longa, com milhares de casas, todas numeradas, uma do ladinho da outra. A memória principal é exatamente isso. Então, vamos resumir a lógica, que é simples e muito poderosa. Passo 1. Os bits se juntam e formam um padrão, tipo uma palavra. Passo 2. Esse padrão é guardado numa célula de memória, na nossa casinha. E passo 3, que é o mais importante de tudo, cada célula, cada casinha, ganha um endereço único, um número, exatamente como o número da nossa casa. É esse endereço que permite que o computador encontre qualquer informação que ele precise na hora. Beleza, já entendemos como a nossa estante de memória é organizada. Mas e na prática, como ela funciona no dia a dia do computador? Agora a gente vai ver a memória em ação e falar um pouco das características dela, principalmente da famosa memória RAM. A RAM tem umas características bem específicas. A primeira, ela é muito, mas muito rápida. A segunda é o que a gente chama de acesso aleatório.
Ou seja, o computador pode pular direto para qualquer casa daquela nossa rua para pegar ou guardar uma informação sem precisar passar por todas as outras antes. E a terceira, que é super importante entender, ela é volátil. O que isso quer dizer? Se desligar o computador da tomada, tudo que estava na RAM some. Puf, apaga. Pensa nela como se fosse uma lousa que a gente escreve e apaga o tempo todo, e não um livro de pedra. Aí surge a pergunta, ué, mas se a RAM é tão rápida, por que a gente precisa de HD, de SSD, de pendrive? Bom, a diferença é crucial. Esse outro tipo de memória, o armazenamento em massa, é mais lento, mas tem uma grande vantagem, ele é persistente. Ou seja, ele não esquece das coisas quando a gente desliga o computador. É por isso que a gente precisa salvar os arquivos. O computador usa os dois de forma inteligente. A RAM é a mesa de trabalho, super rápida, para tudo que está acontecendo agora. E o HD, ou SSD, é o arquivo, onde as coisas são guardadas de forma permanente. E olha só o caminho que a gente percorreu. A gente começou lá embaixo, com a ideia mais simples e concreta possível. Um interruptor que liga e desliga. E passo a passo, a gente foi subindo, construindo uma camada em cima da outra, até chegar no conceito de uma biblioteca de informações gigantesca, super organizada. É essa a base de tudo que a gente faz num computador hoje. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão que é bem profunda, na verdade. Se no final das contas tudo dentro de um computador é só uma fila gigantesca de zeros e uns, de onde vem o significado das coisas? Como é que a máquina sabe que essa sequência de bits é a letra A, que aquela outra sequência é a cor azul na tela e que uma terceira é um comando para abrir um programa? A resposta para isso, bom, ela está nas próximas camadas de abstração, no mundo do software, mas isso já é assunto para outro dia.